Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre VLANs. Então a gente vai conversar um pouco sobre a parte teórica, né, o que é VLAN, como é que elas funcionam, e depois na prática, né, a gente vai ver como é que elas vão funcionar num ambiente com Aruba e FortiGate. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Bom pessoal, então VLANs, né, nada mais é do que Virtual LANs. Então, as VLANs segmentam a sua rede física Layer 2 em segmentos menores. Então, cada segmento vai ter um domínio de broadcast separado. As tags VLANs vão ser adicionadas aos frames para identificar o seu segmento de rede. E a gente pode ter múltiplas VLANs na mesma interface física, desde que cada uma tenha um VLAN ID único. Basicamente, uma interface física vai se dividir em diversas interfaces lógicas diferentes, independentes umas das outras. Então, quando um tráfego não tem uma VLAN, os frames não são tagueados com nenhum ID. Então, o tráfego é enviado para a interface, pois está utilizando a VLAN nativa, né? VLAN ID 0. Quando o tráfego tem VLAN, os frames são tagueados com o VLAN ID. Dessa forma, o firewall saberá para qual VLAN encaminhar o pacote. Em ambientes multi-VDOM, a interface física e as suas subinterfaces VLANs podem estar em VDOMs diferentes. Exemplo, a interface física port 1 pode estar na VDOM root e a interface VLAN 6, que é uma subinterface da porta 1, pode estar na VDOM parceiros. Então, resumindo, né, as VLANs permitem que a gente transforme uma única interface física em diversas interfaces lógicas, com um domínio de broadcast próprio para cada uma. E os tráfegos com origem ou destino às VLANs são tagueados com VLAN ID no frame. Quando a gente não tem VLAN, a ID vai ser a VLAN nativa do equipamento. Então, aqui no nosso laboratório, né, a gente tem nosso FortiGate e nosso switch Aruba. A gente vai configurar duas VLANs. Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou desligar o Aruba e eu vou adicionar duas VPCs aqui para a gente testar nossas VLANs. Então, eu vou botar aqui VPC LAN e um VPC Server. Beleza. Então, o LAN eu vou conectar na interface 3 do meu Aruba e o server na interface 4 do meu Aruba. Legal. Então, agora eu vou iniciar o Aruba de novo e vamos iniciar já os VPCs também. Então, aqui no nosso Aruba, vamos abrir ele. Então, vamos fazer login aqui, admin. Né? Então, lembrando, a gente vai dar um enable aqui, a gente vai dar um config terminal. Agora, na verdade, agora que eu me lembrei, aqui no Aruba não precisa dar enable, tá? No Cisco é mania mesmo, então sempre acaba dando um enable, nem vi que aqui não precisava, tá? Aqui é só dar um config terminal direto, tá? Então, vamos criar duas VLANs. Então, a servidores, para mim, vai ser VLAN 100. Então, vou escrever aqui VLAN 100. E aqui eu posso botar o name e botar aqui, ó, VLAN 100 servidores. E agora eu vou criar outra VLAN, que vai ser a 200. Então, aqui também eu posso botar nome, VLAN da 200, LAN. Legal. Se a gente der um show running config, a gente vai lembrar que aqui no nosso lag, a gente já colocou, né, o trunk allowed all. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou entrar nessas interfaces e vou colocar a VLAN nelas. Então, vamos lá, interface 1/1/3. Então, aqui vai ser no shutdown, no routing. E a gente vai botar aqui VLAN access e o ID, que aqui no caso vai ser a 200, que é a VLAN LAN, que é a interface da LAN, né? Na interface 1/1/4, a gente vai fazer a mesma coisa, no shut, no routing, VLAN access 100. E vamos dar um exit aqui. Legal. Agora a gente só precisa configurar o nosso FortiGate. Então vamos vir aqui no FortiGate.
Vamos aqui nas interfaces e a gente vai dar um Create New Interface. Aqui a gente pode ver que o tipo vai estar como VLAN, já por default, e aqui no nome a gente pode colocar um nome. Eu gosto de botar o ID sempre, e não a função, por exemplo, LAN, porque aqui a gente não pode editar. Então vamos supor que tem a VLAN 100 que hoje é para servidores, mas depois tu muda ela para, sei lá, para VoIP. Tu não vai poder editar, deve ficar uma informação errada, né? Então eu prefiro só deixar o ID da VLAN mesmo aqui, e no área, sim, eu boto aqui, ó, VLAN 100 servidores. Vou botar aqui, ó, VLAN servidores, por exemplo, daí fica bem legal. Aqui em interface, a gente vai selecionar LAGLAN. O VLAN ID, então vamos botar aqui, que é o 100. O hold desse cara aqui vai ser LAN. Então aqui eu vou botar o 92.6850.1/24. Não vou criar objeto. Vou colocar ping e eu vou botar um DHCP server só para a gente ver pegando um IP automaticamente lá no nosso VPC. Então aqui eu vou dar um OK e a gente vai ter a nossa VLANzinha aqui. Uma coisa que eu acho bom também, quando o pessoal não bota o ID no nome, é a gente vir aqui configure, né? E aqui a gente pode marcar essa coluna VLAN ID. A gente pode trazer para cá, aí fica bem mais visual, né? Pô, essa daqui é a VLAN 100. A gente pode vir aqui em interface, então, vamos criar aqui, ó, VLAN 200, então vai ser VLAN LAN. A minha interface vai ser o LAGLAN. E aqui o meu ID vai ser 200. Aqui eu vou botar 92.68.100.1/24. E vou deixar marcado o ping e o nosso amigo DHCP. E vamos dar um OK. Legal. Agora, então, vamos vir aqui no nosso PNet Lab e vamos selecionar aqui o nosso VPC LAN. Vamos dar um IP DHCP. Então, ele conseguiu aqui pegar um IP. Ele pegou o IP 192.168.100.2, que era exatamente o que a gente estava esperando mesmo. Legal. E se a gente dar um ping, vamos fazer só um sniffer aqui. Se a gente der um ping para o 100.1, a gente vai ver, né, que o tráfego vem pela VLAN 200, mas ele passa pelo LAGLAN, né? Então, todo o ARP reply vai ter aqui também no LAGLAN, né? Então, a gente pode ver que o in, né, é direto da VLAN e o out ele vai da VLAN depois para o lag e depois para a porta fisicamente. Então, o in a gente vê que é sempre vem da VLAN, né? E o out sempre vai passar pela VLAN, pelo lag e pela porta física. E aqui a gente pode ver que, ó, aqui a gente respondeu pela porta 4, aqui depois a gente respondeu pela porta 5, aqui voltou a responder pela porta 4. Então ele está fazendo um load balance. Se eu der um ping aqui a gente vai ver que a saída, então, ó, ele saiu da VLAN 200, foi para o LAGLAN, foi para a porta física, e aqui a gente só teve o in direto da VLAN 200, não é a mesma coisa. Sempre vai ser assim no sniffer quando a gente estiver trabalhando com VLANs e com lags também. Então a gente já pegou o sniffer, né, tanto do lag quanto da VLAN, né? Ficou mais legal até o nosso exemplo. E aqui, só para finalizar, aqui no VPC Server, a gente vai dar um IP DHCP também. E vamos ver se ele vai pegar o IP certinho da VLAN dele. Legal, ele pegou também. E aqui a gente pode ver que a gente também vai conseguir pingar, né, o nosso firewall, né? Mas se eu tentar pingar, por exemplo, o outro lado, não vai dar. Então, 100.2 ele não vai conseguir pingar, porque esse cara aqui não existe, né? Não temos regra, né, para ele, né? Aqui no nosso firewall a gente vê o tráfego vindo, né? Mas o firewall está bloqueando, exatamente porque estão em domínios broadcasts diferentes, né? Então ele tem que passar pelo roteador L3, que nesse caso quem está fazendo esse papel é o nosso firewall. Bom, pessoal, um vídeo simples, né? Um conceito de VLAN, né? Mas tem muita gente que está iniciando também, não tem esses conceitos bem fixados ainda na sua mente, né? Então, eu acho interessante a gente fazer esses vídeos aqui, que é bom sempre para fixar melhor o conhecimento, né? A gente fazer alguns testes aqui. Às vezes é uma pessoa que sabe como funcionam as VLANs em outros vendors, mas aqui no FortiGate ou na Aruba não sabe como fazer, né? Então, aqui a gente traz um conteúdo aí para ajudar vocês.
Então, se você gostou do vídeo, lembre-se aí de curtir o vídeo, comenta aí, se inscreve no canal, que isso nos ajuda bastante, tá? E também entra no nosso grupo do WhatsApp, é o primeiro link na descrição. Valeu, pessoal, um abraço.